Boa noite, queridos. Vamos que vamos. Acho que agora vai funcionar, né? Deve estar funcionando. Vamos começar nosso tempo de devocional aqui, de quarta-feira, juntos, para adorar o nosso Senhor. Vamos falar com o nosso Deus aí, separar um tempinho para estar com Ele, tá bom? Tá ouvindo aí, amor? Tá saindo? Me ajuda aí. Não tá saindo som? Não, calma. A minha live parou. Parou a sua live. Tem que ver se aqui parou também. Desculpa aí, gente. Problemas técnicos aqui. Hoje está difícil. Mas acho que está funcionando. Se não tiver, não tem problema. Eu acho que não está funcionando, não. Está guardando o vídeo. Só tá pertinho. Voltou. Voltou? Tá conectando o vídeo. Tá falando e voltando, tá parando. Tá conectando. Tá com som, amor. Tá com som. Pronto, tô parado faz muito tempo aí, tá todo mundo olhando, né? Bom, vamos lá. Desculpa aí, queridos. Voltando aqui para o nosso tempo devocional, então vamos falar com o nosso Deus. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tranquilos aí nos seus lares, com a saúde, com o sustento, e se não, que Deus nos ajude a confiar e descansar nele, bem como também que Ele nos dê o sustento do nosso dia a dia, né? A gente precisa muito desse cuidado, e a gente precisa muito desse descanso nele. Então, que Deus nos ajude nesse sentido a falar com o nosso Senhor. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos aí onde você está, abrir o seu coração e descansar um pouquinho nele, colocando nossos pedidos e agradecimentos neste momento, tá bom? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas e através de nossas vidas também. Agradecemos por este momento que o Senhor nos dá, Pai, para ouvir a Tua voz e também, Deus, derramar um pouco dos nossos corações confiantes no Senhor, descansando no Senhor. Deus, nos ajuda nesse sentido. Obrigado por isso e pedimos de uma maneira bem específica que o Senhor esteja direcionando os nossos governantes dessa nação, para que eles tomem as decisões acertadas. Pedimos pela Tua graça, pela união da nossa igreja, pelo fortalecimento dela neste momento, que o Senhor supra nossas carências e necessidades nesse sentido, para que possamos estar juntos, que o Senhor abençoe cada família, Pai, os irmãos que precisam sair diariamente para trabalhar, não podem fazer home office ou não tem como fazer isso, ou não, o trabalho não permite isso também, que o Senhor, pela Tua graça, venha trazer o sustento para eles diariamente e também a segurança para eles caminharem no dia a dia, Deus, e trazerem sustento para os seus lares todos os dias também. Pedimos pela saúde dos nossos irmãos, em especial clamamos pela irmã Vera, continue sustentando a vida dela, Deus, ela foi entubada, ela está ali internada, Senhor, com o Covid, e pedimos pela Tua graça que o Senhor haja na vida dela, que o pulmão dela de fato se recupere, que o organismo dela reaja bem, Pai, a todo o sistema que está atingindo a ela, e pedimos pela Tua graça que ela esteja logo conosco o quanto antes, Deus. Esse é o nosso pedido. Pedimos por cada um da nossa igreja, por cada um dos nossos familiares, por cada um dos nossos amigos, e que Tua igreja, Deus, brilhe a Tua luz aonde nós estamos e onde cada um de nós estivermos. Esse é o nosso pedido, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já temos recebido algumas arrecadações, eu ia colocar até as fotos aqui, não consegui, mas as arrecadações já têm vindo para que a gente consiga montar cestas básicas. Por que montar? Porque cesta básica praticamente acabou em tudo quanto é mercado. Então, o que a gente vai fazer amanhã, o irmão Serginho, ele vai no mercado comprar os itens, e é até legal essa ideia de comprar os itens, porque está saindo mais barato do que a própria cesta comprada, a cesta pronta, né? E com os itens a mais, né? Tem itens de higiene e itens a mais de alimentação, então isso é muito legal. Amanhã o Serginho vai tá indo ali comprar com algumas ofertas que já foram recebidas, ao todo foram R$510.
fora algumas famílias que se propuseram e ofertaram os próprios mantimentos, isso é muito legal também. Então, amanhã vai ser realizada a compra, nós montaremos as cestas básicas ali na igreja, com todo cuidado, com luva, com máscara, tudo certinho, poucas pessoas. Se você quiser ajudar, por favor, entre em contato. A gente não vai poder abraçar todo mundo, que eu sei que toda a igreja vai querer ajudar nisso, mas não vai dar para colocar todos ali, então são pouquíssimas pessoas mesmo que vão ajudar a montar essas cestas. E se você então não puder ir lá com a gente montar, fica tranquilo, vai ter outras oportunidades nesse sentido, tá bom? Mas é um motivo de gratidão que nós temos aí, essa questão das arrecadações dos alimentos, né? E a gente tem planos aí um pouquinho mais à frente para como lidar e como ser bênção nesse bairro para a glória do nosso Deus, enquanto essa quarentena durar, enquanto essa pandemia realmente atrapalhar ainda mais a vida dos nossos irmãos, tá bom? Então esse é um dos motivos. Outra informação importante que nós temos aqui é com relação aos pequenos grupos. Então, se você faz parte dos pequenos grupos da igreja, querido, a gente fez aí a troca do aplicativo, né? Porque saiu um recado da Anvisa falando que o aplicativo ele não era tão seguro e tudo mais. Então a gente fez a troca do aplicativo. A gente agora tá mudando, né? Teve uma parada aí para a gente pesquisar qual seria o melhor aplicativo. A gente está procurando, obviamente, um aplicativo gratuito. Então nós vamos utilizar o Skype por enquanto, mas caso não dê certo com o Skype também, a gente vai ter que partir para um pago e aí a gente faz essa mudança. Mas vamos torcer para que o Skype dê certo, tá bom? E a gente vai caminhando aí nos pequenos grupos. Se você ainda não faz parte do pequeno grupo, por favor, nos procure para que você seja incluído no pequeno grupo e faça parte então da nossa igreja, a gente possa acompanhá-lo, andar junto contigo, você andar junto com a gente saber como é que está a sua vida, você saber como é que está a nossa vida, e assim a gente se suporte um para o outro, tá bom? Então essas são algumas coisinhas, alguns avisos importantes que nós temos aí. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 53, antes da gente colocar um louvor aí, que é exatamente este poema que nós leremos aqui, tá bom? Então, Isaías, capítulo 53, abre tua Bíblia aí, Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, nós leremos esse texto juntos. Então, abre tua Bíblia, seja no aplicativo, seja no papel mesmo. Eu gosto do papel, né? Abre aí tua Bíblia para a gente olhar junto e ler junto esse texto. Eu quero ler com vocês Isaías 53, versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse é o texto de Isaías, um poema falando sobre o servo sofredor, falando sobre Cristo e alguns séculos antes aí do próprio Cristo vir, um texto que fala sobre o que ele fez por cada um de nós, por mim e por você. Eu gostaria que você, à medida que estivesse refletindo um pouquinho nesse texto, ouvisse também esse cântico que vou colocar aqui. Ele não tem a letra, mas ouça, ele é bem, dá para entender muito bem, e é um louvor muito bonito cantando esse Isaías, tá bom? Então, ouça aí e louve junto nesse sentido, enquanto você reflete nesse texto que acabamos de ler. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, Que louvor lindo, né? Que maravilha a gente poder louvar a Deus cantando o que Ele fez por nós. Esse texto de Isaías é um texto que mostra de uma maneira muito clara, uma maneira muito visual, aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Jesus fez por você. E é basicamente isso que nós queremos fazer hoje, é refletir e ter um tempinho de devocional, por mais curto que seja, sobre a grande obra de Jesus em nossas vidas e por nossas vidas. Não sei o quanto você tem pensado nisso essa semana de Páscoa. Não dá para acreditar, né? Há 2 dias atrás a gente estava falando que janeiro não acabava e hoje a gente está aqui em abril, na semana de Páscoa, no meio de uma pandemia em que a gente não pode sair de casa. Como as coisas acontecem, como de fato a dinâmica da vida é um negócio que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, daqui a 1 segundo. E Isaías 53 é um texto que mostra um Deus que já tinha um plano idealizado e que já sabia o que deveria fazer antes mesmo que tudo isso acontecesse, tanto hoje quanto naquele tempo, quanto na queda. Um Deus que não perdeu o controle da história. A gente sabe que Isaías foi escrito alguns séculos antes aí da vinda de fato de Jesus.
E nesse texto em específico, apontando para o sacrifício de Cristo, apontando para aquele que morreria em nosso lugar e da maneira que foi, e da maneira que aconteceu. Isaías 53 é esse texto maravilhoso que a gente está olhando aqui. Se você for olhar em algumas coisas que ele vai fazer no texto, ele sempre vai fazer essa dinâmica do que ele fez e do que nós ou recebemos ou fizemos. Então, ele sempre vai fazer essa dinâmica do ele e nós. Nós quem? O povo dele. Obviamente, aqui o texto está se referindo aos judeus, o texto está se referindo ao povo do Senhor, e o servo que sofreria no lugar desse povo, não só por causa do pecado do povo, mas no lugar desse povo, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí. Mas esse contraste ele é mostrado de maneira muito direta e constante nesse texto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E aqui é interessante que a gente olha, existe muito essa questão do entendimento cultural, até mesmo do povo judeu. Se alguém sofre, é porque merece estar sofrendo. O caso, por exemplo, que a gente vê em Jó, né? Jó está sofrendo, vem os amigos dele e falam, olha, você deve ter feito alguma coisa. Deus ele não é injusto, Deus ele está retribuindo o seu mal. Então, aquele pensamento característico de retaliação, de retribuição das nossas ações. Algo que até mesmo hoje a gente está muito acostumado a viver isso. E o texto ele vai falar justamente essa ideia. Enquanto o povo de Deus, enquanto aqueles que estavam sendo libertados olhavam para ele e reputavam a ele por aflito, por alguém que estava sofrendo porque talvez devesse sofrer, o texto mesmo responde, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Então, nós o reputávamos, mas ele morreu por nós. Né? Nós o considerávamos aflito, nós o considerávamos de alguma maneira culpado dos seus sofrimentos, mas por nós ele sofreu, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então o texto ele vai dar ênfase e ele vai ser muito lúdico na ideia do sofrimento que está acontecendo e essa maneira lúdica, essa maneira clara, praticamente um gibi para a gente, um quadrinho mostrando o que Jesus sofreu, não é por acaso. Essa demonstração do sofrimento de Cristo é uma demonstração justamente para falar o seguinte, olha, tudo isso aqui que você está conseguindo entender na sua mente, que o servo sofredor, que o próprio Cristo sofreu, é exatamente o que você deveria passar. Então, a ideia do texto ela é muito direta nesse sentido, ela vai mostrar isso de uma maneira muito clara. Agora, vai um pouquinho mais à frente, no texto, e olha comigo o versículo 7 em diante, que a gente não leu ainda, mas olha só, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A ideia aqui muito direta de que ele sofreu sem falar nada. Ele não expôs julgamentos, ele não expôs justificações, ele simplesmente sofreu o que tinha que sofrer, o que deveria sofrer por nós e no lugar da gente. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Agora, olha para essa parte do versículo 10 a 12, que é onde a gente para um pouco e vai refletir um pouquinho mais. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Para quem já está acostumado a ler a Bíblia, para quem cresceu na igreja, já é crente há algum tempo, quando a gente olha para esses textos aqui, quando a gente olha para alguns desses versículos, a gente já começa a lembrar de algumas coisas que Jesus vivenciou nas últimas 24 horas dele e até as palavras dele na cruz. Por exemplo, no final do versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, o que a gente vai lendo aqui, ele é muito direto e muito claro acerca do sacrifício de Cristo. Agora, olha só um comentário que é feito sobre essa passagem do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: é aqui, e nos versículos 10 a 12, que vem a lume a questão do sofrimento vicário do servo, bem como sua capacidade de libertar o povo. Ele não sofre meramente em resultado dos pecados do povo, mas no lugar do povo. Ele não sofre por eles, ele sofre por eles, e por essa razão não precisam experimentar os resultados de seus pecados. É muito legal esse comentário, porque ele está mostrando uma realidade do texto, ele está mostrando aquilo que muitas vezes nós nos esquecemos. Ele não simplesmente pagou o preço pelos nossos pecados, antes ele tomou o nosso lugar por causa dos nossos pecados. É isso que esse texto está dizendo aqui. Isso faz uma diferença muito grande, porque isso mostra que o sacrifício de Jesus ele foi substitutivo, ele foi um sofrimento vicário, ele tomou o nosso lugar naquela cruz. E alguns textos que nos trazem e nos vem à memória quando a gente olha para uma declaração como essa, são estes que estão listados aí embaixo, que você pode mexer na tua Bíblia se você quiser. Se você olhar aí na tua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29, um texto aí que é conhecido de muitos e repetido, até mesmo sem entenderem muito bem o que isso quer dizer, muitas vezes. Capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha lá um pouquinho mais para frente, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha só o que esse texto vai dizer para a gente. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto aqui é praticamente um texto paralelo do que foi falado nos versículos 10 até o versículo 12 de Isaías 53. Ele, o justo, sofreu por nós e tomou sobre si as nossas iniquidades. Quando ele toma sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa injustiça, ele nos torna justos. Eu estava vendo um filme essa semana com minha esposa, um filme muito bom, chama-se Milagre na Cela 7, eu não posso falar muito bem, eu vou dar spoiler aqui, então quem não quiser dar um pause aí, vai para o filme. Mas é interessante que esse texto, esse filme, na verdade, ele mostra o que é tomar o lugar do outro. Quando uma pessoa ela assume a condição do outro para que o outro seja livre. É exatamente isso, eu não vou ter como explicar muito bem, porque senão eu vou atrapalhar o filme de quem não viu ainda. Mas é exatamente essa ideia. Jesus ele tomou o nosso lugar e assim, pagando o nosso preço, nos tornou livres dessa condição ou dessa consequência. Outro texto que nós temos aí, que é um texto muito bonito, é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse texto aqui está se referindo exatamente a Isaías 53. Então, são alguns textos que mostram o que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Isaías 53, ele mostra de maneira lúdica o sofrimento de Jesus em nosso
lugar, o preço que ele pagou, e mostra de maneira lúdica o que ele fez com a gente. Ele tomou o nosso lugar. Nós mereceríamos a morte pelos nossos pecados, e Jesus morreu em nosso lugar para que nós não precisássemos sofrer essa consequência. Então Jesus, ele nos livra da consequência dos nossos pecados, em última instância, da morte eterna. Muito diferente do que algumas igrejas, alguns pastores vão dizer, que Jesus ele tomou as nossas chagas, as nossas dores, no sentido de que tirou o nosso sofrimento. Então, crendo nele, nós não sofreremos. Crendo nele, nós não teremos doenças. Crendo nele, nossas iniquidades estão perdoadas. Não são esse tipo de coisa que essas igrejas estão falando. O que esse texto está falando exatamente é, ele tomou o nosso lugar para que nós não fôssemos condenados pelos nossos pecados. Está nos libertando da consequência eterna dos nossos pecados. E foi isso que Jesus fez na cruz. Foi isso que Jesus Cristo fez nesse dia que nós celebramos a Páscoa. Jesus tomou o nosso lugar. Pensando um pouquinho nisso, e uma breve reflexão mesmo, eu gostaria de pensar contigo como que nós temos, de alguma maneira, nos assemelhado à pessoa de Jesus no nosso dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, quando nós entendemos que nós entregamos nossa vida a Ele, nós morremos com Ele naquela cruz para viver a vontade dEle e viver aquilo que Ele é em nós. Quando a gente para pensar um pouquinho nisso, um questionamento que deve vir à nossa mente é como que nós temos vivido essa vida de Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Como nós estamos vivendo a vida dele agora? No nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Você e eu temos, de alguma maneira, assumido a pessoa de Jesus, a identidade de Cristo, as virtudes de Cristo, nisso tudo, nessas áreas todas da nossa vida. Nós temos olhado para o que Cristo fez e entendido a liberdade que Ele nos proporcionou do domínio do pecado em nós. Nós temos entendido que Jesus ele sofreu mudo aí por muitas vezes nós em nossos relacionamentos para restaurar relacionamentos temos que ficar mudos diante de algumas injustiças ou até mesmo diante de palavras que nós pensaríamos poder falar, mas que seria melhor ficarmos calados. Temos tomado a atitude de assumir o lugar do outro nos sofrimentos, ou temos de alguma maneira vivido apenas para nós. O que Cristo fez foi tomar o nosso lugar. Ele olhou para nós com um amor inimaginável. Como nós temos olhado uns para os outros. Como você e eu temos olhado para aqueles que estão ao nosso lado quando nós pecamos e quando eles pecam. Né? Quando nós pecamos, nós temos a tendência de querer ser perdoados e de esquecer o problema. Mas quando as pessoas pecam contra a gente, muitas vezes nós queremos ir até o fim, até que essa pessoa se retrate. Como que nós temos lidado com essas questões? Eu não estou falando que a gente não precisa tratar os pecados, estou falando que a gente precisa tratar da maneira de Cristo. A gente precisa perdoar e a gente precisa tomar, muitas vezes, o lugar do próximo, assumindo a condição de servo, assumindo a condição daquele que se coloca abaixo do outro para que a reconciliação aconteça. E essa é uma posição que Cristo tomou. Você e eu temos pensado nisso? Temos vivido isso? Esse é o pensamento que eu gostaria de trazer para vocês hoje quando a gente pensar na Páscoa. Jesus nos libertou de nós mesmos e do nosso desejo de sermos a razão, de nosso desejo de sermos aqueles que recebem para ser aqueles de fato que servem, aqueles de fato que perdoam, aqueles de fato que abraçam aqueles que estão ao nosso lado. Já parou para pensar um pouquinho nisso? Isaías 53 nos mostra a pessoa de Jesus, o que ele fez por nós. Diante disso, e pensando um pouquinho nisso, não há nada que a gente não possa fazer por Cristo para ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. Que você possa proclamar a Páscoa com a sua vida também para aqueles que estão ao seu lado.
durante essa semana. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Até sexta, se assim Deus permitir, nós estaremos juntos de novo. Pequenos grupos, por favor, entrem. Não deixem de participar. E qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, nos procurem, tá bom? Acredito que esses são alguns avisos importantes que nós temos. Que Deus abençoe você. E eu quero colocar mais uma vez o louvor, se assim você quiser continuar louvando com este cântico em adoração ao nosso Deus. Um grande abraço, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.